surpreendeu um total de 0 pessoas. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode contribuir para a continuidade desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi e pode também me seguir nas outras redes. Eu tô aqui hoje para falar brevemente sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Muita gente me pediu para falar sobre isso. Eu acho que sociólogos, historiadores e filósofos têm muito mais acrescentado que eu, mas eu gostaria de trazer alguns elementos aqui que tem a ver com o discurso, com a construção dessa persona política e no âmbito nacional e internacional, e é disso que eu vou falar aqui hoje com vocês. E aí, como um primeiro elemento, eu acho que é importante a gente destacar para quem que é um discurso, para quem que se profere um discurso, em especial quando está falando do discurso da ONU, que foi esse que foi proferido, porque pessoas podem ter se sentido um pouco frustradas, porque achava que ele poderia ter um tom mais conciliatório. A mídia, acho que tinha um pouco essa questão de repente, vai ter um tom conciliatório. Essa não é a figura Bolsonaro, e eu acho que aí a gente precisa entender para quem se dirige esse discurso. Ele se dirige não só para aqueles dirigentes políticos que estão lá sentados assistindo, mas tá o mundo inteiro vendo. Então as mídias internacionais todas estão assistindo e, portanto, também as pessoas dentro de suas casas em diferentes países vão acompanhar de alguma maneira o discurso de Bolsonaro nas redes sociais, enfim, e nas diferentes mídias que vão divulgar esse conteúdo. E aí, nesse sentido, o Bolsonaro continua falando um pouco com o seu próprio público. Ele não deixa de ter este tom, então não é só para quem fala, mas como fala. Esse como fala se mantém o mesmo, ou seja, um tom alarmista, de nós contra eles, de desqualificação, de conhecimento, e de construção da sua própria verdade, de uma verdade, a verdade dele, na elaboração desse discurso, no proferir esse discurso para entidades internacionais. E é por isso que eu digo que ele não surpreende, porque ele já vinha fazendo isso, ele já faz isso há muito tempo, e ele marca essa posição ao fazer isso de novo. E aí aqui, gente, eu acho que esse caráter de, entre aspas, mais do mesmo, que é aquilo que ele já fazia na campanha e aquilo que ele reforçava já antes mesmo de ser candidato, e o que ele já traz, e que ele traz hoje já que ele traz na presidência, é essa ideia desse novo Brasil. Existe uma característica importante de líderes de extrema direita na profusão de seus discursos, que é essa marcação do nós contra eles. E isso é feito de maneira consistente nesse discurso do Bolsonaro na ONU, quando ele vai falar do socialismo e do quanto esses países trazem o mal e o fim dos tempos. E o próprio Brasil ele vai chamar de um quase socialismo lá no começo mesmo do discurso dele, quando ele vai dizer que ele apresenta aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. E aí aqui tem um elemento importante já que eu gostaria de destacar. Além de fazer esse elemento do nós contra eles, eu acho importante, em olhando para os discursos e as falas do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas do Bolsonaro em especial, já que a gente está falando dele aqui, é de nos atentarmos ao significado que ele dá para alguns referentes que são importantes para ele. Esses referentes, eles constroem a persona política do Bolsonaro. Então, ele precisa falar do socialismo. Só que o que é que ele está chamando de socialismo? Porque se você conversar com historiadores, cientistas sociais, eles vão dizer o Brasil nunca esteve perto do socialismo. E, inclusive, esse discurso que amedronta, que é alarmista e que o Bolsonaro traz para todos os espaços em que ele vai falar, esse discurso alarmista contra o socialismo não é algo novo no Brasil. Então, esse novo Brasil que fala mal do socialismo é um velho Brasil, que desde sempre tem inclusive um podcast que dá esse panorama de todas as presidências. Então pode dar aí um tapa no que foram todas as presidências brasileiras, que é o presidente da semana. Os caras estão falando lá, desde sempre, dirigentes estão falando, olha, o medo do socialismo, o socialismo está chegando, e o Brasil nunca esteve nem perto disso. Então, ele já teve uma série de reveses aí com líderes internacionais, e ele manteve esse tom de revés, de disputa, inclusive fazendo indiretas para outros líderes internacionais. Então esse tom se manteve. E aí tem um elemento aqui importante que passa pela linguagem,
que é da construção dessa persona como um político. Proferir um discurso é mostrar ao mundo essa persona. E o Bolsonaro, o que ele faz lá é manter essa persona, não só através daquilo que ele diz, mas dos elementos que ele traz. E um desses elementos é uma mulher indígena, que ele leva para dizer que, olha, a Amazônia está muito preservada, olha aqui, uma figura indígena que eu estou trazendo e que apoia o que eu estou dizendo. E ele faz isso lá, mas também faz isso no Brasil com outras figuras que participam da lógica do governo dele e que aparecem justamente para dizer, olha, tá vendo como eu sou a figura que protege, como eu sou essa figura que não é racista, olha só, essas figuras que me acompanham. E aí tem, no entanto, um contrassenso na fala dele, porque ele vai falar muito do Raoni, atacando o Raoni. E ele vai dizer que ele não pode, né, Raoni, então não pode ser essa figura que fala por todos os indígenas, mas o que ele faz é levar uma indígena para contrapor o tal do Raoni, tá lá sentada com seu celular gravando o que o Bolsonaro está dizendo. Então há aí já um contrassenso e um paradoxo, né, no que ele está dizendo, porque ela é uma figura. E ele vai reforçar todas essas características dele como uma figura religiosa. Ele cita trechos bíblicos, um trecho bíblico inclusive, para falar da verdade, essa verdade que é ele quem alcança, que é ele quem tem para oferecer, e que os filhos dele reforçam isso inclusive nas redes sociais. Carlos Bolsonaro, já fiz um vídeo sobre isso, tá por aqui em algum lugar. É a figura que faz muito isso, e esses referentes então que ele vai trazendo são justamente para a construção dessa verdade dele, que não necessariamente passa pela verdade científica, de estudos que estão discutindo as diferentes temáticas que ele está trazendo. E esses referentes, então, o que ele vai chamar, como é que ele vai definir o que são as queimadas, como é que ele vai definir o que é o socialismo, como é que ele vai caracterizar, então, os próprios indígenas, tudo isso é importante nisso. O que ele vai chamar de verdade, trazer o discurso religioso, tudo isso é importante para o reforço dessa persona política que tem esse quê fortíssimo de grotesco, que é a figura do Bolsonaro. E aí a forma como ele então vai produzir essa história significativa, reforçando essa ideia do socialismo no Brasil e dizendo que ele chega como esse salvador, essa lógica do salvador, por exemplo, trazendo a figura do Moro como alguém que é patriota e que tá lá querendo ajudar o Brasil, prendendo essas figuras. E aí é claro que há um silêncio aí para falar o que são, o que é esse processo da Vaza Jato, que está mostrando que, enfim, de imparcialidade não tinha nada, de cunho político tinha bastante coisa. Então ele evidentemente vai silenciar para isso, assim como vai silenciar para as imagens da NASA mostrando os desmatamentos, as queimadas no Brasil, e vai dizer que isso tudo é fruto da mídia, que é mais um dos elementos que são a base dos discursos do Bolsonaro de ataque. E aí aqui acho que esse é um elemento importante. O discurso do Bolsonaro, ele é alarmista, ele é de ataque. Ele ataca outras lideranças políticas que estão ali presentes, ele ataca a mídia o tempo inteiro, ele ataca aquelas pessoas que pensam diferente dele. Tudo é ataque e alarmismo. E essa construção de uma verdade que passa exclusivamente por aquilo que ele entende dessa verdade que ele desde sempre quer trazer pra gente. É o tempo todo usando a palavra verdade como essa coisa que é ele quem traz e não um outro. Mas ele não surpreende nesse sentido, porque ele continua falando as mesmas coisas para construir essa sua persona, manter essa sua persona política de extrema-direita, uma figura de extrema-direita. Então a gente precisa mesmo olhar para a maneira como ele usa os referentes, o que ele chama de liberdade, o que ele chama de corrupção, o que ele chama do politicamente correto, o que ele está chamando de ideologia, que é um elemento que ele traz com muita força. E essa ideia de convencer as comunidades internacionais de que ele vai ser melhor ou pior, o que a gente está chamando de convencer, já que ele não consegue sair dessa lógica dele mesmo, né? E aí aqui eu quero trazer, na verdade, um elemento só mais, entre aspas, engraçadinho, que é o momento em que ele está falando de ideologia, que ele passa um bom tempo falando de ideologia, e ele vai dizer que está se reerguendo, mas ele não vai trazer as estatísticas que continuam altíssimas de desemprego, não vai dizer que a economia deu uma reviravolta depois de serem aprovada a reforma, ele não vai dizer nada disso. De novo, esse silêncio ele também é importante e significativo na fala do Bolsonaro, tá?
aquilo que ele omite, aquilo que não é dito. Não só do Bolsonaro, isso de todo e qualquer político. No caso dele, isso é muito forte, porque ele está tentando marcar ali uma presença dessa figura que está salvando o Brasil do socialismo, né? E aí, quando ele vai falar dessa ideologia que invadiu lares, para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família, é claro, isso de novo é um dos elementos da fala dele, família, ele fala disso, e aí ele vai falar da questão biológica, do sexo biológico. E lá adiante ele vai dizer que a ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos investiu. E aí, de novo, outro elemento que é base do discurso dele, a questão religiosa, está aqui presente em vários momentos. E aí ele vai dizer, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. E olha só que interessante, ele vai dizer que deixou um rastro de morte, ignorância e miséria. E ele diz que ele é prova viva disso. Mas se deixou um rastro de morte, ele deveria ter morrido e não tá vivo. E aí ele diz que ele é prova viva desse rastro de morte. Não é muito bom isso? Então, só trazer aí esse probleminha no discurso dele e dizer que aqui tem um elemento significativo que já é presente há muito tempo na fala do Carlos Bolsonaro, que é chamar esse indivíduo que esfaqueou ele, que é o Adélio Bispo, de militante de esquerda. O Carlos Bolsonaro chama o Adélio Bispo de ex-membro do partido do PSOL, e ele tá chamando de militante de esquerda, porque isso combina com essa figura negativa que ele passa do socialismo, com esse olhar de bem alarmista e de olha só o que eles estão fazendo contra nós, e aí agora ele o que ele faz? Ele junta tudo isso para dizer que foi um militante de esquerda que o matou. Então, é essa ideologia que tá querendo acabar com tudo e tentou acabar comigo porque foram os esquerdistas, sei lá, esse militante de esquerda que tentou me matar. Então, eu acho que é essa a atenção que a gente tem que ter. Ele atacou sim tudo e todos, porque é esse o modelo, o modus operandi do Bolsonaro, é também o modus operandi de uma parte significativa da extrema-direita, atacar, ser alarmista e colocar esse nós contra eles o tempo inteiro, confundindo as pessoas, inclusive, com desconhecimento, com o pouquíssimo olhar para aquilo que efetivamente acontece na realidade de um país ou para diferentes estudos, mas só para esse alarmismo mesmo e de um lado, de uma história. Então eu acho que é isso que é importante destacar. Outras pessoas vão dizer outras coisas para vocês por aí. Um beijo grande.